95. Tem entrevista chegando aqui no nosso programa nesta manhã de terça-feira, dia 11 de abril do ano 2023. Olha, no nosso Brasil todo, né? E Caicó não seria diferente. Acontece a campanha Sua Esmola Alimenta uma Falsa Esperança. Não dê esmola, fortaleça a cidadania. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui nos estúdios o Júnior Santiago, que é o articulador institucional da Rede de Proteção à Criança e Adolescente, e o Messias, que é do Conselho Tutelar aqui do município de Caicó. Júnior, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. É uma satisfação estarmos aqui presentes para conversar sobre um tema tão importante. Messias, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos. É mais uma satisfação poder estar aqui participando desse magnífico programa de tão grande audiência. Bom dia a todos os ouvintes do rádio, aos internautas. Bom dia, Júnior. Um grande abraço a todos e estamos aqui, Marcos, à disposição em tudo que for dentro das nossas limitações de conselheiro tutelar. Júnior, nós crescemos com a ideia de que a esmola era um sinal de solidariedade, né? Quando envolve criança, não é bem por aí, não é isso? Isso, Marcos, isso mesmo. Nós tivemos aí ao longo desses séculos, né, toda essa formação, essa orientação, movidos pela compaixão, pela solidariedade do ato da esmola. Só que os tempos passaram e nós tivemos aí, ao longo desses séculos, muitas situações e que chegamos agora, nesse século XXI, com uma situação muito grave em relação a esmola, quando é no sentido de que você tem, sobretudo que é o foco da nossa campanha, a presença, a participação de crianças e adolescentes, que naquele contexto é um contexto de exploração, é um contexto de violação, a que essas crianças e adolescentes são submetidos. Então, o ato de dar a esmola, ele não é um ato que vai promover os direitos dessa criança e adolescência. E aí ele se enquadra numa situação de mendicância. A nossa realidade hoje é uma realidade de crianças e adolescentes explorados por adultos e por até outras denominações de grupos que nós temos, que utilizam dessas crianças e adolescentes para estarem na rua pedindo, para estarem na rua com aqueles malabarismos, para estarem na rua com venda de produtos. Então, temos que entender hoje que a mendicância, ela é tipificada como trabalho infantil, está enquadrada como uma das piores formas de trabalho infantil, que ainda é mais degradante e que causa, como trabalho infantil, uma série de problemas na vida dessa criança e desse adolescente. Como é que é a realidade hoje aqui em Caicó, essa questão da mendicância infantil? Olha, nós temos, Marcos, assim, os dados que nós temos que trabalhar são os dados justamente da PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínuo, e que nós temos os dados a nível nacional, estadual, de 2019. Né, que é justamente o que embasa todo o trabalho e a formulação de políticas públicas, é o diagnóstico. Por exemplo, hoje nós temos no Brasil 1.800.000 crianças na faixa de 5 a 17 anos em trabalho infantil. Em 2019, no Rio Grande do Norte, nós tínhamos 21.727 crianças e adolescentes nessa faixa etária em trabalho infantil. Um recorte de Caicó desse período nós ainda não temos, mas nós temos como verificar depois, aí tem que fazer um levantamento desses dados para chegar a cada período. Ou seja, por que falando de um tempo tão distante de 2019? Porque justamente o período que foi anterior, a pesquisa que foi feita, o IBGE está fazendo uma nova pesquisa nacional, os dados de 2020 e 2021 vão trazer novos indicadores aí desse dado. E aqui em Caicó nós temos as situações que vivenciamos cotidianamente de crianças e adolescentes nas ruas
pedindo, né, juntamente com adultos ou sozinhos, e que isso leva hoje a um cenário que é nacional. Nós temos uma situação em Natal bastante agravada, nós temos nas principais capitais do Nordeste uma situação também muito preocupante, que são essas crianças e adolescentes nas ruas pedindo, e sobretudo quando são exploradas por adolescentes, por adultos, e aí nós já temos até registro de capitais do Brasil que os adultos estão sendo ali, estão com um processo judicial, porque foi comprovada a exploração. Então, até locação de crianças e de adolescentes existe hoje entre esses adultos para poder ir para a rua pedir dinheiro, porque aí nós sabemos que na rua, além de estar na prática de uma situação de exploração, uma situação de violação de direitos, de violência, tem toda uma exposição dela a diversos riscos, a sua integridade física, mental, que ali está naquele cotidiano de rua, sobretudo porque é uma característica também a evasão escolar. Messias, no caso, muitos usam a criança porque é mais fácil, por exemplo, a criança convencer um adulto a lhe dar uma esmola, seria mais ou menos isso? Marcos, interessantíssima a sua pergunta. Veja bem, nós siridoenses não somos diferentes dos demais brasileiros, mas aqui na nossa região principalmente. O povo do Siridó é muito humano, né? Muito sensível quando se vê uma mãe, um pai com a criança de colo pedindo, meu Deus, vou dar para ajudar a criança. E o tema já diz, né? Esmola, né? Alimenta uma falsa esperança. Qual a perspectiva de vida que tem uma criança na mendicância na rua, né? Criança é para brincar e estudar. Criança é para estar na escola. É tanto que no ECA, Marcos, é bem claro, de 4 a 18 anos incompleto é obrigado a estar na escola. Quando exagera, ou seja, quando tem 30% de infrequência escolar, a própria escola já sabe, é obrigado a encaminhar uma ficha informando ao Conselho Tutelar, o Conselho notifica, os pais ou responsáveis encaminham ao Ministério Público, aplica termo de advertência. Então, quando o conselho é chamado, olha, no semáforo da rua tal, tem alguém com crianças na mendicância. Pedir esmola é pecado? É crime? Não. Mas com adulto, com criança, não deve, não pode, é proibido, porque a criança está em situação de vulnerabilidade, em situação até de risco, não é assim, Júnior? Isso. Júnior, que é o nosso articulador da rede de proteção e um catedrático no assunto SGD. O que é SGD? Sistema de Garantia de Direitos de Criança e Adolescente, né? Eu me sinto muito seguro, Marco, quando participo de algum programa, de algum assunto referente à criança e adolescente com o Júnior, porque ninguém melhor do que ele para entender do assunto, né? É um estudioso do ECA, do direito de criança e adolescente. Então essa campanha não é de agora, não é, Júnior? Já houve em outras épocas, aldeia, 2019. Conselho Tutelar, Ministério Público, Judiciário, com todo o apoio. Já existiram campanhas educativas, né, Júnior? Mas, infelizmente, até agora ainda tem gente com essa cultura, Marcos, principalmente aqui na nossa região, diz, não, é melhor estar na rua pedindo do que roubando. Olha, roubar é crime e pedir com criança não deve. E agora? Então, os dois estão errados. E vocês aqui no Conselho recebem denúncias com relação à mendicância? Constantemente. O que o Conselho faz, Marcos? Interessantíssima a sua pergunta. O Conselho se desloca até o local, na maioria das vezes, orienta os pais ou responsáveis que estão com criança em mendicância, que em Caicó é proibido, está com crianças pedindo na rua, e a gente é obrigado até, o Conselho, como pode dar prazo, a gente dá um prazo de imediato para se retirarem daquela situação ou serão punidos na forma da lei, com termo de advertência e até, na maioria das vezes, encaminhado ao Ministério Público para tomar as devidas providências. Júnior, quem geralmente dá uma esmola, ela tem essa consciência de que pode estar alimentando, inclusive, não sei se eu posso usar aqui esse termo, um esquema criminoso que é o uso por adultos dessas crianças para conseguir dinheiro, por exemplo? Não, Marcos, muitos não têm. São movidos mesmo pelo sentimento de compaixão, de solidariedade, porque se depara com uma criança, com uma adolescente, numa situação ali de vulnerabilidade, de fragilidade, e ela, comovida por um sentimento de fazer algo, ela vai e dá um dinheiro,
faz alguma coisa que justamente vai contribuir, como bem disse Messias aqui na sua fala, justamente de manter aquela criança, porque pela sua imaturidade, né, pelo seu processo, uma pessoa em condição peculiar de desenvolvimento, ela está na rua, naquela situação de exploração, ela vai pensar que está na rua, mendicância, tendo acesso ao dinheiro, ela é uma condição de subsistência. Então ela vai viver. Então isso é uma falsa esperança, justamente por isso que a campanha traz isso, emerge com essa ideia central de que dar aquele dinheiro, ela vai estar fazendo com que ela pense que permanecer na rua, ela vai ter o dinheiro, vai ter sua subsistência, vai levar dinheiro para casa, ela vai poder comprar suas coisas, ela vai poder ajudar a sua família, mas o que está acontecendo hoje é a exploração. São meninos e meninas que são obrigadas a fazer isso. Obrigadas a fazer isso. Inclusive sob violência. Inclusive sob ameaça, ali sob risco de a sua integridade física, de ter de ir para a rua para pedir dinheiro, para trazer dinheiro para casa. Famílias que uma pega a criança da outra, fala assim de forma bem clara, pega aquela criança de outra família, vão para a rua para pedir dinheiro, para, enfim... Há aí muitas informações de que há outros grupos envolvidos dentro dessas situações, porque é um volume de dinheiro que entra cotidianamente, quando você olha para toda uma dimensão de uma capital. Por isso que são crianças e adolescentes que estão sendo exploradas. Essa é a tônica da campanha. Nós devemos sim exercer a cidadania. Por sinal, na campanha hoje a gente também traz ali a informação de que nós estamos num período de imposto de renda, que as pessoas podem, por meio de um gesto, também direcionar aquele percentual que cabe ao seu imposto de renda para os fundos da infância e adolescência, para poder termos recursos para financiar políticas públicas, para que essas instituições governamental e a sociedade civil possa ter projetos para poder atender a essas famílias. Porque nós estamos falando, Marcos, de um tema muito complexo, né? De um tema muito complexo que está hoje presente na vida das famílias. Nós estamos aí agora em 2023, tivemos um momento agudo da pandemia, estamos saindo desse processo, nós sabemos de todo o impacto que nós tivemos, nós sabemos aí da questão da desestruturação das políticas públicas, da questão da falta de apoio às famílias. Nós estimamos que vai aumentar o número de crianças e adolescentes em trabalho infantil. Nós temos os ODS, que é os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, na meta 8, que é justamente o trabalho digno e o desenvolvimento econômico. Na meta 8.7, nós temos que a erradicação do trabalho infantil até 2025. Nós não vamos atingir essa meta. Nós estamos aí com um número de 1.800.000, mas já se fala num número muito superior a 2 milhões devido a todo esse agravamento. E nós temos que focar em políticas públicas, nós temos que ter um trabalho que seja um trabalho voltado realmente para a tônica da prioridade absoluta de crianças e adolescentes. Aqui em Caicó nós tivemos, eu cito aqui o trabalho infantil presente na festa de Santana, trabalho infantil presente no carnaval e dentre outras violações que nós temos. Então nós temos que ter prioridade absoluta, Marcos, nas políticas públicas. O que nós estamos fazendo é pouco, não alcança a dimensão dessa complexidade. Então exige de todos nós, que é dever da família, da sociedade, do Estado, de poder ter ações permanentes, investimento em políticas públicas para poder atender a essas famílias, levar para essas famílias o apoio, levar para essas famílias cursos profissionalizantes, cursos de geração de renda, levar apoio emocional, psicológico, trabalhar de uma forma intersetorial, porque as pesquisas apontam
que as crianças elas têm aquela ideia de poder trabalhar para ajudar a família, a compor sua renda. Então se submete a essa condição. Mas isso é dever do Estado, de prover com essas garantias para as famílias, para que elas possam ter o cuidado devido com suas crianças. Então a campanha, ela vem desde 2009, sistematicamente tivemos o período de pandemia, onde não pudemos ter uma atuação, e agora estamos voltando com a campanha, justamente no sentido de poder conclamar a sociedade a poder agir com foco em políticas públicas, numa cidadania e não de alimentar a mendicância, não de ser apoiadora daquela ação de crianças e adolescentes na rua, sendo exploradas, expostas a todo tipo de violência sexual, de violência física, de radiação solar, de problemas de pele, de atropelamento e até de morte. Poderia, inclusive, estar na escola, né? Teria que estar na escola. Ela tem que estar na escola. O lugar de criança é na escola. Escola agora que nós já estamos tendo a experiência de escola em tempo integral, que isso é muito importante para o desenvolvimento de uma criança, de apoiar a família, de poder trabalhar essa intersetorialidade das políticas. Messias, e quando chega para vocês, por exemplo, uma situação como essa de mendicância, quais as providências que o Conselho toma? No caso, ela tira a criança da rua, é isso? Marcos, e de imediato, quando chegam essas denúncias, a gente se desloca até o local, informa aos pais ou responsáveis, que estiverem com as crianças, que se retirem, que Caicó, como não tem casa de acolhimento no momento, né, tem as aldeias SOS, mas eu fiquei sabendo semana passada, Júnior, que encerrou o convênio com o município, estão trabalhando para renovar. Hoje, por exemplo, se tiver uma situação dessa, a gente não tem para onde levar essas crianças, tem só que orientar os pais que se retirem daquela situação, porque é rigorosamente proibido, para tirar a criança da situação de risco e vulnerabilidade, conforme o Júnior bem citou aqui, e serão punidos na forma da lei. De que forma? O Conselho tem o poder de aplicar um termo de advertência mostrando aos responsáveis que eles têm a total responsabilidade com seus filhos ou agregados, né? No caso que sejam só responsáveis, não sejam os pais, e é uma forma de se encaminhar ao Ministério Público para tomar uma medida judicial. Pode responder judicialmente se insistirem, né, se persistirem com essa situação de crianças com mendicância aqui em Caicó. Qual é o telefone de contato? Como é que a gente consegue entrar em contato com o Conselho de Tutelar aqui do nosso município? Marcos, o nosso telefone para contato, nosso telefone móvel é o 99160 3434. 99160 3434. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não vai dizer que está fora do ar, não, pelo amor de Deus. O nosso telefone do Conselho Tutelar, há quase 20 dias, está com problema técnico. Só estão fazendo contato com o Conselho Tutelar quem tem os nossos contatos pessoais, ou seja, dos 5 conselheiros. Mas o que está acontecendo? Por exemplo, nós temos uma escala de serviço que a gente manda, e nessa escala de serviço a gente manda para as delegacias, para os órgãos de proteção, para todas as delegacias, para o Ministério Público, para o 6º BPM, que é para o Copom, e nessa lista de escala de serviço tem os telefones pessoais dos conselheiros. O Conselho Tutelar de Caicó, eu quero pedir até perdão aqui no ar, a gestão, se já estiverem resolvido, porque eu trabalhei um plantão de 24 horas quinta-feira passada, e na sexta eu tirei umas férias de 14 dias. Não, sexta, sábado e domingo, feriado. Ontem eu não trabalhei nem hoje porque estou nessa licença de 14 dias. Se já tiver voltado, me perdoe, mas até quinta-feira estávamos sem o nosso contato porque deu um defeito técnico e levaram para o conserto há quase 20 dias. Fazer aqui um teste aqui ao vivo, 9160 3434. Se chamar é porque resolveram, né? Se chamar, está aqui o nome então, que pede perdão por a informação. Agora. Está na caixa de mensagem. Então, no momento está desligado, não resolveram ainda, né? Isso. É lamentável que isso aconteça, né? O Conselho, há 20 dias que um telefone celular do Conselho Tutelar aqui, o principal telefone de contato, 99160 3434, está no conserto, não é isso? Perfeitamente. No caso, não é o chip, é o aparelho. Não, né? é o aparelho. O aparelho que não estava mais aceitando o carregador. É um defeito que eu não sei, que eu não entendo. Deve ser um aparelho já um pouquinho antigo também, né? Eu acho que ele já tem aí uns 5 anos, tudo tem começo, meio e fim, tem prazo de validade, eu acho que ele já deve estar em fim de carreira. Isso prejudica o trabalho do Conselho, Júnior? Muito, Marcos, muito. É um canal de comunicação direto para a sociedade. Tem internet? Tem. Pelo menos o WhatsApp, né, também, Isso. né?
Isso. O Conselho Tutelar, ele é um órgão público para atender às necessidades da sociedade e ele tem o direito, ele tem o dever de zelar pelos direitos de crianças e adolescentes. Então ele tem que ter um canal aberto com a sociedade para que a qualquer hora do dia, 24 horas por dia, eles possam atender os chamados que emanam da sociedade, de qualquer pessoa que diga respeito a uma situação de violação, de violência contra crianças e adolescentes. Da mesma forma que a gente nessa campanha divulga o Disque 100, Disque Nacional de Direitos Humanos, a gente também divulga o telefone do Conselho Tutelar. Por isso que a gente tanto bate na tecla da questão da prioridade absoluta. É inadmissível um Conselho Tutelar estar um tempo desse, superior a 20 dias, com um telefone inacessível à sociedade. Nós temos situações de violências contra crianças e adolescentes cotidianamente. Nós já temos um problema de subnotificação de informações muito expressivo também no Brasil. E em Caicó não é diferente. Então, você tem um telefone ali com acesso limitado, inoperante, você está beneficiando o aumento do número de violências contra crianças e adolescentes. Então, se a população, eu falo aqui nessa campanha, mas que também ela também se destina a outras violações. Se vê uma criança ou adolescente numa situação de exploração de mendicância, na rua, pedindo, na companhia de adultos que estão ali junto daquela criança numa situação de mendicância, ele deve ligar para o Conselho Tutelar, fazer a denúncia. Ele também pode ligar para o Disque 100 e fazer essa denúncia para que as autoridades tomem ciência e se cumpra ali com o que é que deve ser feito de imediato numa situação dessa. Quem é que, no caso, tem que resolver? É a assistência social do município? O Conselho Tutelar de Caicó está vinculado à pasta da assistência social. Mas aqui nós falamos sempre em nome de uma gestão municipal. De uma gestão, porque nós falamos de um órgão importante, um órgão que está no topo de uma pirâmide do sistema de garantia de direitos, no seu eixo de defesa, que ele deve funcionar a contento porque ele serve à sociedade. Todos os conselheiros tutelares que lá estão, eles foram escolhidos pela sociedade para poder defender crianças e adolescentes. Então, outorgou a eles esse direito. E aí é onde nós focamos de que esse órgão, ele deve ter uma estrutura física adequada, ele deve estar num local plenamente acessível à população, ele tem instalações condizentes, ou seja, tudo que está disposto na resolução 231 do CONANDA, que diz como deve funcionar um Conselho Tutelar. E no momento o Conselho Tutelar está precarizado, pois o seu canal de comunicação ele está inoperante e isso deve ser visto com urgência para que tanto essa campanha quanto as demais ações cheguem imediatamente a eles e eles tomem a providência de poder dar os encaminhamentos necessários. Só para fechar aqui no nosso WhatsApp, o ouvinte coloca: os pais recebem os auxílios para evitarem isso também. Falta fiscalização nas unidades? O que pergunta o nosso ouvinte com relação à esmola. Olha, justamente esse processo, ele inicialmente ele passa por um processo de sensibilização, de conscientização. E aí sim, os pais, todas aquelas famílias que estão dentro daquelas características dos programas de transferência de renda, dos programas, como eu falo, podemos falar Bolsa Família, eles têm sim ele tem ali um departamento que é responsável por todo esse gerenciamento. Então, mesmo que muitos casos, Marcos, os pais recebem, mas as famílias, elas continuam com suas crianças na rua. Essas práticas que eu falei, de locação, de cooptação de crianças, de irem para a rua, é independente de estar num programa. O programa, ele condiciona algumas questões, ou seja, como o Messias disse, na hora que ele se evade da escola, então, quando chega naquele percentual de 30%, imediatamente o Conselho Tutelar ele é informado da evasão escolar e outras condicionalidades que tem dentro desse programa. Então, assim, há uma fiscalização, sim, que deve existir, por isso que ele é uma política multissetorial, ele traz uma complexidade e uma questão que, infelizmente, ainda é cultural, de normalizar o trabalho infantil,
com todos esses mitos que existem, de que é melhor trabalhar do que roubar, é melhor trabalhar do que pedir, é melhor trabalhar do que usar drogas. Isso são mitos. O trabalho infantil é um crime, ele prejudica a criança, ela nunca vai alcançar uma autossuficiência por meio do trabalho infantil. Ela tem que ir para a escola, ela tem que brincar, ela tem que ter políticas públicas integrais, ela tem que ter respostas de políticas públicas integrais. É uma questão de prioridade absoluta de políticas públicas. Obrigado, Júnior, por sua participação. Muito obrigado, Marcos. Messias, obrigado, ouvintes. Obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Marcos, em nome do Conselho Tutelar de Caicó, eu quero aqui saudar todos os outros colegas que não puderam estar aqui presentes, mas estão na sede, com certeza, nesse horário de expediente. E agradecer a você, Marcos, mais uma vez, por esse espaço cedido para debatermos assunto relacionado à proteção à criança e ao adolescente. Agradecer ao ouvinte do rádio, os internautas, e dizer que estamos sempre à disposição, dentro das nossas limitações, para tudo que for necessário. 8h20, não dê esmola, né, para não alimentar uma falsa esperança. É a campanha aí nacional que Caicó também abraça, né, com relação a essa questão da exploração de crianças, né, para a mendicância. Vamos aqui voltar